E aí, pessoal, o Atualiza Flix em 5 minutos de hoje levanta o seguinte questionamento. Será que adultos jovens vacinados com BCG têm menor taxa de contaminação por Covid-19? O Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que pode englobar pacientes assintomáticos, em torno de 80% dos infectados, de acordo com a OMS, assim como os que apresentam quadros respiratórios leves ou extremamente graves. A vacina de BCG é uma das primeiras vacinas indicadas para o recém-nascido. Protege contra as formas mais graves de tuberculose, que é uma doença infecto-contagiosa bem conhecida, e é administrada como uma injeção intradérmica no braço direito. Os casos confirmados de Covid-19 e as taxas de mortalidade de casos variam conforme países. Um dos motivos poderiam ser as políticas nacionais relacionadas à vacinação infantil com BCG, com menos casos confirmados e menor número de mortes relacionadas em países com cobertura, segundo os autores. Assim, o artigo que trazemos hoje aborda as taxas de SARS-CoV-2 em adultos jovens, vacinados e não vacinados com BCG. E os autores levantam como questionamento: será que a vacina de BCG poderia trazer proteção contra o SARS-CoV-2 que causa o Covid-19? Mas antes disso, devemos relembrar que as características de um surto entre os países podem ser influenciadas por diversos fatores de confusão. Por exemplo, diferentes fases de um surto, o manejo da pandemia em cada país, a quantidade de testes administrados, as definições ou as subnotificações de mortes relacionadas ao Covid-19. Mas você deve estar se questionando, por que a BCG? Porque ela poderia ter alguma proteção contra outras doenças infecciosas e porque foi administrada em todos os recém-nascidos de Israel como parte de um programa nacional de imunização até 82 e, posteriormente, somente imigrantes. Foi essa mudança quem permitiu a comparação das taxas de infecções e as proporções com a doença grave de Covid em duas populações semelhantes com status de vacinação diferentes. Indivíduos nascidos nos 3 anos anteriores e nos 3 anos posteriores à interrupção do Programa Universal de Vacina de BCG. Assim, metodologicamente, este estudo trata-se de uma corte retrospectiva que comparou quem recebeu e quem não recebeu a vacina de BCG na infância com base em registros governamentais de Israel e a sua relação com o Covid-19 na população de Israel. A política do Ministério da Saúde de Israel testa a Covid em todos os pacientes com sintomas compatíveis, por exemplo, tosse, dispneia e febre. As amostras foram coletadas e testadas por PCR de março a abril de 2020 e os resultados foram estratificados por ano de nascimento. Agora iremos para os resultados e pontos mais importantes de discussão. Nessa tabela, podemos observar os resultados gerais. De todos os pacientes vacinados e não vacinados, a análise com relação ao Covid foi realizada em torno de 1% dessa população, comparando os resultados entre pessoas com sintomas que nasceram nos anos dos grupos com e sem vacina. Foram revisados mais de 72 mil testes, desses em torno de 3 mil eram de pacientes vacinados e em torno de 2.800 de pessoas não vacinadas. E não houve diferença na proporção de resultados positivos no grupo vacinado versus o grupo não vacinado. Houve um caso de doença grave com necessidade de internação UTI em cada grupo e nenhuma morte foi reportada pelos autores. Agora alguns pontos de discussão. Nessa corte de adultos israelenses com idade até 41 anos, a vacinação com BCG na infância foi associada a uma taxa semelhante de resultados positivos para a Covid em comparação a nenhuma vacina. Devido ao pequeno número de casos graves, nenhuma conclusão pode ser feita entre a associação de status de vacina e gravidade de Covid-19. Embora a BCG seja administrada para proteger contra a tuberculose, também questionam se poderia exercer efeitos benéficos não específicos, como proteção contra outras doenças e aumento da imunogenicidade de vacinas. Pensa-se que esses efeitos sejam mediados em parte pela imunidade adaptativa, com potencialização da resposta imune inata. Um ponto forte deste estudo é que é uma grande corte populacional e comparou duas faixas etárias semelhantes, limitando este ponto conflitante, este possível viés. Como limitação, a inclusão de população que não nasceu em Israel, com status de vacinação desconhecido. No entanto, pessoal, os imigrantes que vacinam com BCG nesta faixa etária são minoria e não devem ser super representados em cada grupo.
Logo, como conclusão, este estudo não suporta a ideia de que a vacinação com BCG na infância tem um efeito protetor contra o Covid-19 na idade adulta. Mas e aí? Me diz você agora, será que adultos jovens vacinados com BCG têm menor taxa de contaminação por Covid-19?